Greetings and salutations, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Technicalities. O meu nome é Romário Ferreira and I am your host. E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como foi que eu aprendi inglês. Essa história vai ser um pouco longa porque eu quero contar alguns detalhes para vocês verem a quantidade de coincidências que ocorreram, coincidências entre aspas, que ocorreram aí nesse meu aprendizado de inglês. Então eu vou contar essa história lá do começo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa aí um like no vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que está aprendendo, ou se você está aprendendo, guarde esse vídeo aí para você assistir depois. Então, a minha história começa assim. Essa história começa lá na Carolina do Sul, South Carolina, nos Estados Unidos. Começa tudo assim. Um grupo de pessoas de uma igreja batista na Carolina do Sul, estava querendo fazer uma doação de um templo para uma igreja no Brasil. E eles colocaram um mapa do Brasil sobre uma mesa, fizeram uma oração lá para Deus dizer o lugar que eles iam fazer a igreja. E aí alguém fechou os olhos e colocou o dedo assim em cima do mapa do Brasil. E aí era justamente em cima da cidade de onde eu sou, a cidade de Itapetim, no interior do Pernambuco. E aí eles entraram em contato com o pessoal da região para saber se já existia uma igreja ali. E aí descobriram que não existia uma igreja e o pastor da igreja na época estava em uma conferência em Recife. E aí alguém contactou ele e ele ficou animado que alguém iria doar um templo, mas quando o pessoal falou que a construção ia ser feita em 4 dias, ele ficou meio assim cético de que de fato isso poderia acontecer. Mas de fato não era um esquema, né? Não era um golpe, era realmente o pessoal que estava para construir essa igreja. E aí entraram em contato com o pastor, como eu já falei, e aí a igreja tinha um terreno para construir. Quando eles analisaram o terreno, viram que o terreno realmente não servia por conta de alguns desníveis que tinham e a maneira que eles queriam construir não funcionaria com aquele terreno. Em cerca de 48 horas, eles conseguiram, o pastor da igreja lá conseguiu encontrar alguém que tinha um outro terreno que servia, e conseguiram fazer uma troca e a partir daí iniciou-se o processo para o início da construção. Isso era aí mais ou menos pelo ano de 1998, eu me lembro bem disso porque o Brasil estava disputando a Copa de 98. E eu, quando vinha da escola, eu estudava num grupo escolar, eu estudava a 3ª série, e quando eu vinha da escola eu passava e tinha aquele grupo de americanos construindo. E eu lembro que as mulheres estavam construindo os bancos da igreja, com a ajuda de alguns outros carpinteiros, e eu fui, né, pequenininho, fui ficando por ali por perto e vendo o pessoal falar. Falando inglês, eu fui me interessando por aquilo ali, mas o que aconteceu? Como de fato era o plano, nos 4 dias eles construíram a igreja, voltaram e morreu aí a história do inglês para mim. Pelo menos era isso que eu pensava, eu não tinha nenhuma relação com a igreja batista, absolutamente nenhuma. Mas, por ironia do destino, algumas coisas aconteceram na minha família com algumas questões de saúde do meu irmão, e aí o lugar que nós encontramos suporte foi justamente nessa igreja. E lá pelo ano de 2001, boa parte da minha família já estava na igreja batista e eu me juntei a eles. Nessa época eu estava começando a aprender a tocar teclado e já tocava violão. E aí eu fui ajudar o meu irmão com a música lá na igreja. Então lá pelo ano de 2004, no comecinho do ano, o pessoal de uma igreja nos Estados Unidos, em St. Louis, estava querendo ajudar alguma igreja da região lá. E a nossa igreja, lá em Itapetim, a Igreja Batista, estava querendo abrir uma outra congregação numa região, numa cidade vizinha. E aí, esse pessoal acabou que as coisas deram certo e, né, uniu-se aí, a igreja de lá recebendo o pessoal de St. Louis. E eu fui para esse evento para tocar. Eu tocava violão na igreja e eu fui para o evento para tocar. E nós tocamos no evento e como era período de férias da escola, eu fiquei junto com o pessoal por lá. E eu lembro que tinham talvez uns 7 ou 8 americanos no grupo e o pessoal foi dividindo em duplas
ou então grupos de 3 ou 4 pessoas, para visitar as pessoas que eram membros da igreja, ou então pessoas que tinham ido assistir o início do trabalho, e a gente ficou por ali. Eu lembro bem que eu tinha medo de ficar perto de alguém que falasse inglês e não falasse português, porque eu não saberia o que fazer. Mas eu sempre tive uma coisa que é assim, um contraste. As coisas das quais eu tenho medo, eu também tenho curiosidade para saber. Então, um exemplo, eu tenho medo de cobras, serpentes, mas ao mesmo tempo tenho curiosidade de saber como é manusear uma serpente. Então, essa coisa aí. E aí eu tinha medo de alguém vir falar comigo e eu não conseguir corresponder, mas também tinha curiosidade. Por uma outra coincidência, eu fui colocado num grupo com uma outra pessoa que não falava inglês e 2 americanos. Um senhor que já tinha morado no Brasil um tempo e falava um pouco de português, e um outro que não falava nada de português. E sempre andava com um caderninho. E a gente foi trocando ideia, né? Eu fui trocando ideia com esse cara que não falava nada de português. Ele, todas as vezes que ele caminhava em algum lugar, ele via alguma coisa, ele me falava o nome daquela coisa em inglês, escrevia num papel, me perguntava o nome daquela coisa em português. E através desse sistema de troca de palavras, pelo fim da semana eu já estava conseguindo dizer bastante coisa em inglês e também compreender bastante coisa que era dita a mim. Eu lembro que Donald Doster, que era esse rapaz que andava sempre com o caderninho, ele me deu de presente todas as notas que ele tinha tomado ali e também me deu um Novo Testamento bilíngue. E esse Novo Testamento era interessante. Ele tinha uma coluna em inglês e a outra coluna em português. Me deu esse Novo Testamento, eu trouxe para minha casa e guardei ali. E aí o meu irmão, que me viu falar um pouco, disse: cara, interessante como você conseguiu pegar várias palavras. E eu pensei assim, de caramba, essa língua dá para aprender, isso aí não é tão difícil assim não. Por uma outra coincidência, imagine aí, por uma outra coincidência, um pastor de Nova York, da cidade de Niskayuna, estava procurando também uma igreja para receber um projeto deles, que seria no ano de 2004, lá pela época de julho, que é no verão aqui nos Estados Unidos, que é onde o pessoal tira férias. E aí eles queriam conhecer 2 cidades que o pastor da minha igreja não conhecia, ou já tinha passado, mas não conhecia tanto. Eu já tinha morado em uma dessas cidades e eu me ofereci para ir apresentar o lugar. E aí nós fomos, vimos a cidade e tal, eles acharam interessante a cidade. E aí esse pastor, Jim Gunder, me disse o seguinte: vá praticando o seu inglês aí, que daqui a uns 6 meses eu vou trazer uma equipe aí com uns 30 americanos para você praticar à vontade. Aí eu pensei comigo, muito bem, eu tenho aí 6 meses para aprender. Como eu já falei, eu tocava e toco até hoje violão. Nessa época a internet não era essa coisa que é hoje. Ninguém tinha um celular na mão para buscar o que quisesse. Na época a gente ouvia as músicas no rádio por ali, e a gente comprava revistinhas de música, que custava 50 centavos naquela época, às vezes R$1, R$2. Então a gente comprava essas revistinhas, e eu na verdade nem comprava, eu sempre pegava emprestado de alguém. E em uma dessas revistas tinha um curso de inglês da editora Scala, chamado Speak English, que eram 10 revistas. E era um processo assim completamente arcaico. Você tinha que ir no correio e fazer um negócio chamado uma ordem de serviço postal, que aqui nos Estados Unidos a gente chama money order. E aí comprar por esse valor, né, colocar no envelope e enviar com um cupom e o pessoal mandar a revista para você. Eu lembro que com muito sacrifício, era R$10 cada revista, e com muita dificuldade eu consegui comprar uma revista, que vinha com um CD, e eu comecei a estudar com essa revista aí, e eu não tinha nenhum aparelho de CD para tocar, mas eu ia para a casa de alguém que tinha um aparelho e ouvia os exercícios, né, e fazia os exercícios que estavam na revista. Nessa época, a minha vizinha, Rafaela, ela gostava bastante de música internacional e ouvia muito o Backstreet Boys. E aí, como ela soube pela minha mãe que eu estava querendo aprender inglês, ela tinha um cursinho do Instituto Universal Brasileiro. Ela foi e me ofereceu
esse curso, né, sem eu nem pedir, que foi uma coisa de muito boa vontade dela, se eu queria essas revistas para ler. E aí eu disse, quero, traga aí. E aí peguei todas as revistas, comecei estudando por ali, estudando todos os dias, eu estudava um pouquinho, todos os dias eu estudava um pouco com a revista, usava um pouco do CD que eu tinha. Depois consegui comprar o segundo volume da revista, da Speak English, e fiquei estudando ali com aquele material. Quando o Don Dosser me deu esse Novo Testamento, que era 2 colunas, era interessante porque a linguagem que estava nesse Novo Testamento, o inglês desse Novo Testamento, era a versão King James da Bíblia. A versão King James da Bíblia usa o mesmo tipo de inglês que Shakespeare usava para escrever. Então eu comecei assim, sempre que eu queria achar uma frase, como se dizia alguma coisa em inglês, eu lembrava de um verso da Bíblia que dizia mais ou menos aquilo, no Novo Testamento. Eu tinha lido o Novo Testamento muito recentemente, na época que eu recebi esse presente aí do Donald, e aí eu ficava, né, via quais eram os termos e eu comecei a elaborar a minha própria gramática. Só que o detalhe é, eu estava elaborando a minha própria gramática com o inglês complexo que é o inglês King James. Tanto é que até hoje eu tenho muita facilidade para ler o inglês shakespeariano, apesar de ter muitas palavras que eu não conheço. Mas eu leio esse inglês com as formas verbais no passado, com até as formas verbais na terceira pessoa do singular, com muita facilidade, graças a esse meu método meio esquisito aí de elaborar minha própria gramática através do estudo da Bíblia e do Novo Testamento. Bem, nessa época aí todo mundo já estava convencido de que eu tinha enlouquecido, né, que numa cidade onde ninguém falava inglês, pelo menos que eu soubesse que ninguém falava inglês, mas eu perseverei ali porque eu sabia que esse pessoal não era de brincadeira, essa galera, que quando eles marcavam uma viagem assim, acontecia o negócio. E outra coisa, nessa época a gente estava bastante rodeado por americanos, tinha americano em todo canto no Nordeste, no Sertão principalmente, porque tinha um projeto da Missão Batista Americana para difundir, não tinha muitas igrejas batistas naquela região, então eu sempre tinha contato, assim, uma vez ou outra com americano naquela região ali. Bem, quando chegou julho já estava tudo no ponto para receber esse grupo de americanos aí. O local já estava organizado, já estava também organizada a comida que seria feita, quem iria cozinhar na semana que eles estavam por lá, e praticamente tudo estava no ponto. Muito bem, e aí? Como vocês sabem, eu tenho que lembrar mais uma vez, eu toco violão. E aí eu fui também na desculpa de tocar violão, mas o meu interesse não era bem o violão, era de fato praticar o que eu havia aprendido. E aí quando foi um belo dia, não lembro exatamente que dia era, mas lembro que chegou um ônibus tarde, assim, era de madrugada já, eles tinham vindo aterrissado em São Paulo, feito escala, vindo para Recife, pego esse ônibus dirigido aí por, sei lá, 7 horas, e aí chegaram. E aí a primeira coisa que aconteceu foi descer um americano do ônibus. E aí eu digo, é a minha vez agora de ver se está funcionando, né? E aí eu cumprimentei a pessoa que compreendeu o que eu falei, falou de volta comigo, eu também compreendi o que ele falou. E pronto, e aí nascia uma amizade, que é com esse meu amigo, o pastor Larry Pridemore. Durante essa semana eu fiquei aprendendo muita coisa com ele. De vez em quando dava um intervalozinho ali, a gente sentava no lugar e eu ia perguntar o que eu tinha de dúvida, que eu não conseguia aprender. E o pessoal ia vendo. E tinha uma coisa que eu achava chato que só era que eu queria praticar o meu inglês. E às vezes eu ficava enganchado numa palavra. E a coisa que eu achava pior era quando alguém vinha me ajudar. Vinha alguém, não, peraí que eu vou lhe ajudar agora. Aí vinha um brasileiro que falava inglês, ia me ajudar e atrapalhava porque eu estava querendo aprender. Mas foi bem interessante. Então a gente fez o projeto todo, foi uma semana, no final, quando estava tudo já acabado, o Larry me deu um endereço de e-mail dele para eu escrever e a gente continuar o contato que a gente tinha feito ali naquele evento. E aí aconteceu o seguinte, depois que o pessoal voltou, para mim eu tinha sido muito bom já, muito gratificante ter conseguido praticar um pouco, entender um pouco, falar, mas sei lá, quando é que eu ia ter outra chance dessa? Então estava lá o e-mail
E aí entra uma outra saga, que é a saga de como usar um e-mail, que eu não tinha nenhum aparelho de CD, quanto mais um computador e quanto mais internet. A gente está falando isso aqui de 2004, que a internet não era bem o que é hoje. E aí, por nossa sorte, a nossa escola na qual eu estudei estava começando um programa de internet de banda larga via satélite. Era uma internet que, se passasse uma nuvem por cima da antena que cobrisse o sinal de satélite, já era, você não conseguia pegar. E aí eu comecei a usar essa internet que tinha por lá para mandar e-mails. E uma coisa que era chata era que era proibido você usar e-mail. Então eu tinha, durante a semana, a gente tinha uma sala de informática que você podia usar por 50 minutos, que era uma aula, fora do seu horário de escola, e você não podia usar o e-mail. Então aquilo para mim era uma desvantagem enorme, porque a forma que eu tinha de fato de trocar ideia era com o e-mail. E aí, por sorte, eu conheci alguns amigos lá que cuidavam da sala, e aí a galera me encobria para poder usar o e-mail. A gente não tinha essa coisa de Google Tradutor como tem hoje, tinha um site que fazia tradução, uma tradução muito mal feita, mas eu fui escrevendo bastante ali. E o Larry ia corrigindo e tal, me dando umas dicas, e eu fui aprendendo a escrever em inglês utilizando o e-mail assim, às escondidas. Em um desses e-mails, o Larry me falou o seguinte: olha, o pessoal gostou tanto do lugar lá que eles querem voltar o ano que vem, 2005. E aí eu disse: oh, que interessante. Então, uma hora ele falou: tá confirmado, a gente vai voltar em 2005. E aí eu digo: pronto, então agora é a minha chance, porque se eu aprendi bastante coisa nesses 6 meses, eu vou sentar a madeira agora e estudar o máximo que eu conseguir para quando for 2005 eu estar mais preparado para o serviço. E, de fato, depois o meu pastor veio dizer: ei, o pessoal falou que vai voltar, hein? Eu digo: eu já sabia, que eu mantenho contato com o pessoal lá. E aí, quando foi em 2005, mais ou menos no mesmo período, o pessoal veio, né? E aí eu já estava trabalhando com o som e tal, e então já ajudei a montar o som do pessoal. Então todos os dias eu ia lá, montava o som, desmontava o som. E aí foi minha hora de praticar ainda mais com o grupo, né? E eu lembro que eu fiquei assim, de uma forma informal, eu passei a ser um dos tradutores do grupo. Sempre que o Larry, esse meu amigo, queria ir a algum lugar e ele, sei lá, os tradutores estavam ocupados com alguma coisa, ele me chamava para ir. E eu ia, fazia a tradução com ele e assim foi. O negócio foi funcionando dessa maneira. E aí teve uma coisa interessante. Bem no começo da viagem, assim, no primeiro dia, a gente tá lá cansado, sempre o pessoal vinha de madrugada e tal. Quando eles chegaram, eu noto esta garota com uma camisa dos Beatles, uma camisa vermelha dos Beatles, e eu já gostei dos Beatles aí na camisa, porque eu gosto dos Beatles. Então, esta jovem aí viria a ser a minha esposa, que é a Sarah. E aí eu conheci a Sarah e, assim, vi, né, a Sarah da primeira vez, e sempre, todos os dias de manhã, a gente fazia um devocional e tocava violão, cantava algumas músicas, e eu cantei, né, eu já estava cantando alguma coisa em inglês ali, e eu cantei uma música e pronto, né? E morreu aí a história, né, da música. Mas nem tudo é o que parece. Quando foi, acho que na mesma noite desse dia aí, a Sarah estava na fila do jantar tal, e estava olhando as comidas, ela não sabia o que eram as comidas, e a gente começou, e ela acho que fez uma pergunta sobre alguma coisa, e eu comecei a falar sobre as comidas que tinham ali. Ela comentou que tinha gostado da música que eu toquei de manhã, e nós começamos a trocar uma ideia. Ela falou que tocava piano e que cantava e tal, então eu já convidei para ela cantar uma música comigo nos eventos que a gente tinha todas as noites. E aí, né, surgiu aí uma amizade, que depois veio a surgir outras coisas além dessa amizade. Mas foi assim que começou, assim, isso acentuou bastante o meu interesse por falar melhor a língua. Quando a Sarah voltou, em 2005, quando a Sarah voltou para os Estados Unidos, ela me deu o telefone dela, um papel que eu tenho até hoje, guardo na carteira, e me deu o e-mail, o endereço de e-mail que até hoje existe ainda. Esse é o e-mail do pai dela, só que eu não sabia. Então eu mandei um e-mail
para ela, né, na minha cabeça, mas era na verdade para o pai dela. E aí o pai dela respondeu um e-mail e tal. E por fim a gente ficou se comunicando, trocando e-mails através do e-mail do meu sogro, né, até muito tempo, até quando ela passou a ter o próprio e-mail dela. Uma coisa que eu fiquei bastante atento naquela época foi que existiam eventos desses assim, de vez em quando. E aí eu tentei, de alguma maneira, ficar em contato com o pessoal e saber mais ou menos onde é que esses eventos aconteceriam. Aí eu lembro que quando foi no mesmo ano, em 2005, ia ter um evento em uma outra cidade lá por perto, chamada Mirandiba. E aí eu me voluntariei para participar do evento, nem tanto para traduzir nem nada, mas eu queria só estar lá por perto para poder praticar. E eu lembro que quando eu cheguei lá no evento, o pessoal assim estava certo de que eu era um dos tradutores no evento, apesar de que ninguém havia previamente discutido isso, né? E aí o pessoal falou, você vai ser um dos tradutores e tal. Eu disse, não, ninguém falou nada. Mas, não, acho que é você mesmo, porque quando fizeram as contas, aí eu disse, não, beleza, já que precisa-se de um tradutor, eu assumi o papel ali, né? Bastante nervoso, mas assumi o papel que era a minha chance de praticar ainda mais e ser colocado numa situação um pouco diferente das que eu tinha traduzido informalmente antes, às vezes em conversas assim. Mas agora eu poderia traduzir de fato em um palco com um microfone, e foi aí que começou também a minha amizade com outra pessoa que foi o Gary Dorr, que até hoje é meu amigo. Então nessa viagem aí foi muito interessante porque foi a primeira viagem que eu fui pago para traduzir, né? No final, apesar de que eu fui para aprender, no final da viagem alguém chegou para mim, me pagou e eu disse, não preciso, eu estou aqui para aprender. Isso aqui, na verdade, quem devia estar pagando sou eu. E o pessoal falou, de maneira alguma, você ajudou bastante aqui, a gente vai... Isso aqui não é nenhum pagamento, é um obrigado. E aí eu mantive esse contato com o Gary, com o Tim, que era outra pessoa no grupo, e também com outro amigo que me ajudou bastante nesse processo aí, chamado Marciano Teixeira, da Operação Resgate. Então foi aí, esse começo foi bem interessante, essa segunda experiência de tradução, assim, já no outro ambiente, foi bem mais desafiadora e também muito enriquecedora para mim. Muito bem, terminado esse evento aí, eu viajei para Brasília. Meus irmãos estavam em Brasília, eu viajei para Brasília, fiquei por lá no ano de 2006, mantive contato com o pessoal, e 2006 foi a primeira vez que eu viajei de avião, lembro muito bem disso, porque como eu mantive amizade com o pessoal de Nova York, eles estavam fazendo esse evento todos os anos, e nesse ano de 2006 eles iam para Natal. E aí, né, devido aos meus contatos lá, eu digo, não, eu quero ir também. Então a galera foi, né, me pagou a passagem para ir para Natal, e eu fui para Natal traduzir. Fiquei nesse evento lá, voltei para Brasília de novo. No final do ano eu voltei para o Nordeste de novo, eu estava meio cansado, assim, saturado de Brasília, voltei para o Nordeste e continuei traduzindo em eventos na região por lá. Até que no final do ano eu estava assim, pensando, o que é que eu vou fazer da vida? Não sabia exatamente o que fazer, se eu iria enveredar por alguma área como turismo, alguma área que eu pudesse usar o pouco do idioma que eu sabia, até que eu fui parar na tradução em uma clínica médica, e eu nunca tinha feito nada médico. Eu digo, vamos ver o que é isso aqui. E eu achei que iria ficar nervoso, porque ver sangue e tudo mais, mas no final da semana eu me senti assim, muito confortável com a interação dos clínicos com os pacientes e a minha tradução ali. E eu pensei comigo, eu acho que eu poderia fazer alguma coisa nessa área aqui. Isso era já no final do ensino médio, eu digo, então beleza, eu vou ter que fazer alguma coisa. E nessa busca, eu lembro que nesse evento que eu traduzi, eu lembro que eu tive contato com um chiropractor, DC, a Doctor of Chiropractics. E eu achei muito interessante a manipulação dos ossos, assim. E eu disse, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer isso aí que esse cara está fazendo. O nome dele era Howard. Eu quero fazer o que o Howard está fazendo. E aí eu fui pesquisar um pouco e descobri que no Brasil não existia a profissão, mas existia a de fisioterapeuta, que com especialização você poderia tornar-se um chiropractor. Eu digo, então vou fazer isso. É isso que eu vou estudar. E aí acabei entrando na faculdade de fisioterapia em Brasília.
E aí voltei de novo para Brasília e fiquei em Brasília durante toda a minha faculdade. Só que o que aconteceu foi uma coisa bem interessante também, é que no ano de 2009, eu estava já um ano de faculdade e tudo, e a coisa não estava muito fácil assim, porque vocês devem lembrar aquela crise que teve aí imobiliária nos Estados Unidos, que acabou atingindo outros países, e a coisa não estava tão fácil assim, principalmente o mercado imobiliário estava se arrastando. E aí estava complicado assim para eu conseguir até me deslocar de casa para a faculdade, financeiramente até nem dinheiro para as passagens eu tinha. E aí eu disse, não, eu vou ter que começar a trabalhar. E aí a minha cunhada trabalhava em um restaurante no aeroporto de Brasília chamado Star Bar. E aí eu, conversando com ela, ela falou, a gente está precisando de um garçom lá e eu posso te apresentar o encarregado do lugar e ver se ele gosta, se ele gostar de ti, quem sabe ele não te dá uma oportunidade para trabalhar aí. Eu fui lá no Star Bar, fiz uma entrevista com o Assis, ele gostou e falou o seguinte, beleza, você vai ser garçom, você fala inglês, a gente tem clientes aí em conexão, então vai ser útil para a empresa ter você aqui. Eu lembro que isso foi assim, até para os funcionários que estavam lá, eles não ficaram muito felizes assim, porque tinha alguns que estavam no bar e queriam passar para ser garçom, mas eu cheguei já entrei sendo garçom. Teve aí uma discórdiazinha no começo, mas nada que um pouco de paciência não resolvesse. Então eu fiquei trabalhando, fiquei indo para a faculdade durante a manhã e até a tarde. Quando saía da faculdade eu vinha para o aeroporto e trabalhava até as 10 e pouco, quase 11 da noite. Chegava em casa no outro dia para acordar cedo de novo para vir trabalhar e fiquei assim, fazendo a faculdade, morrendo de sono o dia todo, mas trabalhando. E foi uma experiência muito, muito boa também para lidar com o público, que assim acabou me ajudando um pouco a perder um pouco dessa timidez e a começar conversas de uma maneira melhor. Aí vem a outra coincidência. Nessa época aí a Delta Airlines estava começando um voo de Atlanta para Brasília. E a empresa que era dona do Star Bar era a empresa que era dona do serviço de comissaria aérea no aeroporto de Brasília também. Aí o que foi que ocorreu? Começou o serviço da Delta Airlines no aeroporto de Brasília, tinha lá um cara que falava inglês, que era uma espécie de liaison, que é uma pessoa que intermedia o serviço da comissaria com os atendentes de voo, no caso os comissários de bordo. E aí esse cara, acho que por alguma razão não gostou do trabalho, acabou pedindo demissão e a empresa se viu sem ter ninguém para fazer esse serviço. Então, como a gente estava tudo na mesma empresa, chegou alguém que tinha alguém no restaurante lá no Star Bar, que não era nem o restaurante principal da empresa, era apenas um deles, falava inglês. E aí, um belo dia, me chamam lá na secretaria ou na diretoria lá da empresa para saber se eu queria fazer um teste lá. E aí eu fui, peguei as credenciais com a Infraero na época e fui, e eu já cheguei, li o manual, né, da aeronave e a gente começou assim, do serviço de bordo. Fui lá, fiz o serviço e o pessoal perguntou, você quer ficar fazendo o serviço? Se você quiser, a gente transfere de lá para cá. E aí me transferiram e me deram um cargo de encarregado. Então, dentro de 3 meses eu tinha saído da posição de trabalhar no bar para ser garçom, para ter o mesmo emprego do cara que tinha me contratado antes. E aí eu fiquei trabalhando na comissaria por cerca de quase um ano, mais ou menos. E era um serviço muito estressante, um serviço assim que eu tinha que falar com pessoas de vários países, voos internacionais de presidentes, de chefe de estado, coisas assim. Então eu aprendi muita coisa nessa época aí. Mas como o serviço era muito estressante e eu tinha que ficar muitas horas acordado, às vezes 24 horas de trabalho assim, eu achei que estava muito pesado para manter a faculdade e manter o trabalho. E foi nessa época que um amigo meu, Bruno, estava fazendo estágio no Congresso Nacional, no departamento de fisioterapia. E aí, eu conversando com ele, o Bruno falou, se tu quiser a gente tenta te trazer para lá também, tem uma vaga ainda. E aí, eu sei que mudei
lá do aeroporto para o congresso, né, e fiquei no setor de fisioterapia por um ano. E aí teve uma hora que o estágio ia acabar e não tinha como você estender mais o estágio. Eu digo, então tá certo, eu vou ter que arrumar um emprego. E aí, que emprego eu irei arrumar? E aí fui procurar por empregos. E aí eu lembrei que eu já tinha, em uma outra época, dado algumas aulas de inglês. Eu digo, então meu emprego é esse, eu vou ser professor de inglês. E aí procurei se tinha alguma vaga e não faltavam vagas de professores de inglês em Brasília. E eu comecei a dar aulas na WhatsApp da Asa Sul. E foi muito legal a experiência de ensinar inglês na WhatsApp da Asa Sul, porque eu tive contato com vários outros professores, tradutores, com outros alunos de níveis bem avançados, assim. Então a conversa era muito boa. A gente trabalhava um bocado lá, mas era sempre muito bom. E eu sempre gostei bastante dessa coisa de trocar experiências, de ensinar alguma coisa, tentar ver como é que a pessoa está aprendendo e aí tentar ver se eu consigo adaptar alguma coisa para a pessoa entender melhor. Então essa minha experiência desse um ano dando aula na WhatsApp foi assim fundamental para mim. Essa história toda aí da WhatsApp, isso aí termina no ano de 2012, que foi o ano em que eu deixei a WhatsApp e vim para cá, para os Estados Unidos. Então aqui nos Estados Unidos é um outro capítulo, é uma outra história que a gente pode contar em uma outra situação. Se você assistiu até aqui, muito obrigado mesmo por ter tirado um pouquinho de tempo para ouvir essa história. Eu espero que alguma coisa de que eu falei aqui te sirva ou de motivação ou de método para você aplicar nos seus estudos. Embora eu não tenha entrado muito profundamente como um método, como o meu método de estudo funcionou, mas eu espero que sirva pelo menos como um incentivo para você ver que é possível e que você precisa apenas ter um pouquinho de coragem e a coisa de fato acontece. Como eu já falei antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você não ativou as notificações, ative. Deixe um comentário aqui, faça uma pergunta, o que é que foi mais difícil, qual é o seu maior desafio, coisas assim. Deixe a sua opinião, diga aí se a sua história é mais ou menos parecida com a minha. Então, por hoje é só e até a próxima.